Se você ama o campeonato inglês, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 30ª rodada da Premier League 2025-2026. É aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do campeonato inglês de futebol. Goleiro. Pro nosso gol, temos Mats Hermansen do West Ham. No empate em 1 a 1 entre West Ham e Manchester City, Hermansen foi um dos principais jogadores da partida. Ao todo, foram 5 defesas para ele, que seguraram o ataque do Manchester City e garantiram um pontinho que pode ser muito importante para o West Ham lá na frente. Zagueiros. Lá atrás, o Hermansen ajudou o West Ham a não levar gol e ele teve ajuda do zagueiro Konstantinos Mavropanos. Além da contribuição defensiva dele com 5 duelos ganhos, 2 recuperações de bola, 4 chutes bloqueados, 10 cortes, 4 interceptações e mais 2 desarmes, foi ele quem de cabeça fez o gol de empate do West Ham contra o Manchester City. Ao lado dele, temos William Saliba, do Arsenal. Em mais uma vitória do líder Arsenal, dessa vez por 2 a 0 contra o Everton, o Saliba foi um dos principais jogadores. 10 duelos ganhos, 7 recuperações de bola, 8 cortes, 1 interceptação e mais 2 desarmes, que ajudaram o Arsenal a conseguir uma vitória importante para dar um respiro do líder para o vice-líder de 9 pontos. Laterais. Na lateral esquerda, temos Adrien Truffet, do Bournemouth. O jogo entre Burnley e Bournemouth foi 0 a 0, mas Truffet foi um dos principais jogadores em campo. Ao todo, foram 6 duelos ganhos para ele, 5 recuperações de bola, 1 chute bloqueado, 6 cortes, 2 interceptações e mais um desarme que ajudaram o placar a não sair do zero. Já na lateral direita, temos Dominic Szoboszlai, do Liverpool. Mais uma partida do Szoboszlai jogando pela lateral direita e defensivamente ele nem teve tanta contribuição assim, até porque o jogo foi 1 a 1. O que ele mais fez de importante defensivamente foram 10 recuperações de bola para os Reds. Mas foi ele quem abriu o placar para o Liverpool com uma cobrança de falta perfeita para colocar 1 a 0 no placar. No final, o Richarlison empatou o jogo e deixou tudo igual. Liverpool 1, Tottenham também 1. Meio-campo. O nosso meio-campo começa com Alex Scott, do Bournemouth. Se o jogo entre Burnley e Bournemouth não saiu do zero, muito passa pela dominância no meio-campo de Alex Scott. Ao todo, foram 13 duelos ganhos para o volante, 8 recuperações de bola, 1 chute bloqueado, 3 cortes e mais 5 desarmes. Ali na meiuca, ele segurou as pontas, só faltou o Bournemouth se aproveitar disso e tentar fazer o gol. Tudo igual, 0 a 0. Fechando o nosso meio-campo, temos 2 jogadores do Manchester United. Na volância, temos o número 18, Casemiro. E o nosso camisa 10, que na verdade é o 8, é Bruno Fernandes, ambos dos Red Devils. Contra o Aston Villa, lá no Old Trafford, foi o United que saiu na frente com um cruzamento de escanteio do Bruno Fernandes na cabeça do Casemiro. O Aston Villa ainda chegou a empatar o jogo com Ross Barkley. Mas, de novo, Bruno Fernandes com um tapa sensacional colocou o Matheus Cunha na boa para só tirar do goleiro e fazer 2 a 1 pro United. Agora, com essa assistência, o Bruno Fernandes chega à 100ª assistência pelo Manchester United. Atacantes. Pela ponta esquerda, temos Yankuba Minteh, do Brighton. Contra o Sunderland, em pleno Stadium of Light, foi Minteh quem fez o gol da vitória do Brighton fora de casa. Depois da bola sobrar para ele na ponta, ele avança e dá um chute meio que sem ângulo com curva que enganou todo mundo e fez a bola morrer no fundo do gol do Sunderland. Já pela ponta direita, temos Dango Ouattara, do Brentford. No empate em 2 a 2 contra os Wolves, o Ouattara foi o principal jogador não só do Brentford, mas da partida. Ao todo, ele teve 4 grandes chances criadas, 2 passes decisivos e ele ainda recebeu essa bola, matou ela linda, grudada no pé, para servir o nosso atacante Igor Thiago. E eu digo nosso atacante porque ele vai estar nas menções honrosas, então fica aí que já vou falar mais um pouquinho do Igor Thiago. Porque o nosso atacante mesmo, é Anthony Gordon, do Newcastle. Sim, o Anthony Gordon do Newcastle tem jogado centralizado nos jogos. E foi ele quem fez o gol da vitória do Newcastle fora de casa, lá no Stamford Bridge, contra o Chelsea. Depois de um passe maravilhoso do Livramento, ele encontra o Willock com a zaga do Chelsea aberta e o volante do Newcastle apenas serve Anthony Gordon para fazer o gol da vitória dos Magpies. Mais um gol do Gordon nessa Premier League que tem sido o cara desse Newcastle. Menções honrosas.
Como eu já adiantei para vocês, uma das menções honrosas é Igor Thiago do Brentford. E apesar do empate em 2-2 contra os Wolves, tudo bem que um dos gols foi dele. Mas eu resolvi colocar ele aqui porque bem no dia em que ele foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira de Carlo Ancelotti, ele marcou um gol contra os Wolves, depois do belo domínio do Outara, e depois ele só teve o trabalho de empurrar pro gol. Agora, quem merece um destaque ainda maior é Max Baumann do Arsenal. O Arsenal estava ganhando de 1-0 do Everton até que os Toffees tinham um escanteio no último minuto de jogo. O Pickford subiu para a área para tentar fazer o gol de cabeceio. A zaga afastou, a bola chega em Max Baumann, que tinha acabado de entrar, ele limpa, carrega com a maior tranquilidade de um veterano e agora, com esse gol, ele se torna o jogador mais novo da história da Premier League a marcar. Apenas 16 anos. Ele já tinha chamado a atenção por estrear na Premier League com apenas 15 anos. E agora, com apenas 16 anos e 73 dias, ele se torna o jogador mais jovem a fazer um gol na Premier League, superando James Vaughan do Everton, que tinha esse título de artilheiro mais jovem há mais de 2 décadas. Agora, esse título pertence a Max Baumann e foi com um golaço para selar a vitória do líder Arsenal. Esses foram os 11 da 30ª rodada da Premier League 2025-2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e aproveita para comentar aqui embaixo quem você acha que é o grande craque ou então quem vai ser o grande craque dessa edição da Premier League. Aproveita também e segue a gente nas redes sociais, @11 da rodada, tudo junto e por extenso. O 11 da rodada fica por aqui, mas com o fim da 31ª rodada, a gente volta. Confira aí os jogos da próxima rodada da Premier League. Tamo junto e até breve.